Aqui, essa é a nata da turma calminha da igreja, parabéns, né? Todo mundo aqui está muito calmo, porque veio ouvir sobre ira, né? Para ajudar outras pessoas no seu trabalho de vocês de conselheiro. Quem de vocês chegou aqui hoje com um pensamento assim: eu preciso ouvir sobre ira, porque eu estou em medo de matar? Quem de vocês? Olha lá, meu Deus do céu. Quem de vocês está aqui? E quem de vocês está aqui com esse pensamento: eu matei, só falta eu me entregar para a polícia? Gente, é só Deus para ter misericórdia, porque até um grande homem como Moisés matou um sujeito na raiva, não é? Aí foi para a penitenciária há 40 anos no deserto para aprender a ser gente, o grande Moisés, e Deus tratou com ele. Mas vai ser uma noite maravilhosa. Então acalma o seu coração, deixa Deus ministrar. Todos nós precisamos muito aprender a mansidão. O Espírito pode fazer isso, nós não conseguimos. Não vem da nossa força, do nosso querer. Nosso gênio é, às vezes, indomável. Mas para o Espírito Santo de Deus, ele não nos adestra, ele muda, ele transforma o nosso coração. Então eu mando um abraço para quem nos acompanha no culto online. Deus te abençoe também. Esteja sensível à voz de Deus, vai falar o seu coração. E vamos lá, gente, vamos orar antes de mais nada. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. A gente brinca com um assunto tão sério, mas sabemos que, infelizmente, com muita facilidade, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Justamente logo após a tua palavra falar para a gente irar, mas não pecar, logo em seguida fala para não dar o lugar ao diabo, em Efésios 4, e logo em seguida fala para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. É bem provável que já nos últimos dias, se não hoje, tenhamos entristecido o teu Espírito com a ira, com a falta de controle. Então, Pai, antes de mais nada, perdoe nossos pecados. Não só a ira, Senhor, perdoe nossos pecados, quaisquer que sejam. Tu sabes, todo pecado primeiro é contra Ti. Antes de ser contra qualquer pessoa, primeiro a gente ofende a Deus. Então nos perdoe. Em nome de Jesus, perdoe. Perdoe alguma briga que já tivemos hoje, que até precisamos acertar, se for o caso. Acalme nossos corações agora. Venha ministrar uma palavra de bom ânimo, uma palavra de cura. Venha tratar, Senhor, os nossos corações tão inquietos, tão indomáveis. Venha tratar conosco. Queremos ter uma atitude boa para o Espírito agir em nossa vida, para que hoje contribua, venha somar para sermos pessoas muito mais fáceis, muito mais instrumentalizadas, muito mais úteis nas tuas mãos. Abençoe a Marise, que está aqui com a gente, dê tua paz para ela, calma, que ela fale com toda a autoridade, que ela fale, que venha fluir as palavras dela, aquilo que ela preparou no poder do Espírito Santo. Abençoe todos que nos acompanham também em suas casas, em seus apartamentos, onde tiver alguém sintonizado aqui, que o Senhor também ministre, da mesma maneira que vai ministrar aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter um cântico, 1 ou 2? 3. Melhor ainda. Então vamos ficar de pé, gente, vamos cantar. O gostinho do culto de domingo é cantar, não é? Também. Boa noite, igreja. Graças a Deus, amém? Vou confessar que estou surpreso, viu? Eu achei que por conta do feriado aí, o negócio já está vazio, mas olha, parabéns, viu? Vocês que vieram aqui, parabéns. Então, quando começou o Carta Mais, era cheio, depois que eu fui diminuindo, né? Mas Mateus 18:20 diz que quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, ali ele estará. Eu venho estar aqui nosso meio aqui. E nós estamos aqui reunidos na presença dele para adorar e para louvar, para dar o devido louvor a ele, né? Vamos cantar aí a primeira música, Jesus em tua presença.
nos fala de comunhão e adoração. Deus nos trouxe aqui para adorar. Deus preparou para nós que a alegria dele está no nosso meio, que a paz dele está no nosso meio. Então, com essa alegria, com essa paz, vamos todos juntos cantar comunhão e adoração. Aqui reunido hoje é um motivo de muita alegria, porque é Deus que nos proporciona isso. Amém. E nós precisamos agradecer isso todos os dias. Não só por isso, mas por tudo que Deus tem feito por nós. Vamos agradecer isso de forma de louvor, cantando agora, graças a Deus. Aqui diante de ti, eu tenho
papéis, geralmente a gente distribui nas quartas a mais, pedidos de oração. Se você tem um pedido de oração, você pode preencher aí, e você pode vir também orar na outra quarta. Toda quarta-feira tem culto de oração. A gente não pode ficar só terceirizando a oração. Você pode orar também. Você é um sacerdote. Você é um intercessor. Então você preenche, e dessa vez vamos fazer diferente, você vai trazer na próxima quarta, você vai orar aqui com o povo que ora. Tá certo? Combinado? Todos com vocês? Muito bem. E temos mais um recadinho também. Quem de vocês tem PG na quarta-feira? Seu PG começa na quarta. Aqui. Só vocês aqui? São poucos de quarta, né? Tá certo? Só para destacar, hoje não teve em virtude do quarto mais. A gente agradece a preferência, tá bom? Mas continua lá no PG também. Semana que vem tem de novo. Eu vou apresentar para vocês a Marise. Por favor, Marise, bem-vinda. Agora há pouco eu fiquei sabendo que ela era da Igreja Batista Regular de Tucuruvi. Batista Regular é da nossa denominação. Então é gente da gente. É que tem tanta gente boa que vai para outras denominações, né? A origem dela é ligada a nós. É a primeira igreja Batista Regular de São Paulo, é de Tucuruvi, de onde ela veio. Atualmente ela está na Memorial. E eu não tive o privilégio de conhecê-la anteriormente, e sim o Tiago e aqui, claro, o Tiago e o Cidiel. Ela é a coordenadora. Tem outros aqui também, né, que a conhecem. Então, a Marisa é a coordenadora do pessoal doido lá. A gente brinca assim, do celebrando a recuperação. Então, o Cidiel, o Tiago, a Pâmela, até o Flávio, o Lima, outros, a Gina e a Thalita fizeram um treinamento lá. Então, já te agradeço, viu, Marisa, por recebê-los lá e dar esse equipamento para eles. E hoje eu agradeço que ela aceitou o convite, não é? Então, Tiago, quer falar alguma coisa? Não, só de antemão agradecer, a Marisa é uma bênção a gente lá. A gente costuma dizer que o Celebrando é uma ferramenta de Deus para a gente começar a aprender a lidar com o nosso coração e com o nosso mau caráter, né? Quando eu fui para lá, eu fui porque o desafio aqui da igreja era fazer o programa de um ano para trazer para a gente aprender junto aqui depois, né? E eu descobri lá que eu era um mau caráter de primeira. Tinha muito que eu fui lá só pensando que eu ia pegar conhecimento e ia trazer para cá, mas foi transformador o que Deus fez na minha vida lá, como eu pude reconhecer os meus maus hábitos, os meus desvios de caráter, pequenas coisas que a gente comete no dia a dia, e aí como foi transformador o trabalhar de Deus durante 12 passos e 8 princípios que a gente estudou lá durante um ano. Então, se você ficou interessado, logo mais a gente vai ter a oportunidade de aprender aqui também, tá bom? Amém. Obrigado. Agradeço a Deus pela vida da Maria. Vamos orar por ela. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, proteção, e isso é graça do Senhor. E eu coloco agora diante do Senhor a vida da Marise. Obrigado porque nós já conhecemos, sabemos que ela é uma serva do Senhor. E nesse momento eu peço em nome de Jesus que o Senhor use a sua boca para nos trazer conhecimento da palavra e para que esse conhecimento possa transformar nossas vidas e nossas decisões. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmão. Um prazer realmente estar aqui, conhecer a igreja, aí os irmãos, né? Tiago, Cidiel, Pâmela, Gina, né? Gente, eu falo sempre lá, né? Lá no Celebrando, olha, quando você me vê assim parada, te olhando, já falo o teu nome que eu estou tentando lembrar. A minha memória não é tão boa assim. Mas quero agradecer o carinho dessa igreja, né, o privilégio de estar aqui, fiquei um pouco assustada quando o Cidiel me convidou, você tem certeza disso, né? E me chamou para falar sobre ira e eu disse, por que será, né? Ele me convidou para esse tema. Mas antes eu gostaria de trazer para o pastor Edgar as saudações, o pastor Eduardo Godoy, o nosso pastor titular da Memorial, e o pastor Ricardo Tassi,
que ele é o supervisor de todas as áreas de cuidados da igreja, e dentro delas está então, o Ministério do Programa de Celebração. Está pedindo para transmitir saudações e agradecê-la. Tá bom? Muito obrigada. Bom, vocês já estão aí nessa caminhada, né, dos 7 pecados capitais. Provavelmente alguém já se identificou entre esses, né? E eu acredito que foi falado um pouco da história. Foi, Luana? Foi. Ah, então eu vou pular esses primeiros slides aí, que é desnecessário, né? É repetição. Eu só coloquei, porque não sei como é que foi, né? Então, nós vamos... Então, você pode falar, pode ser que tem gente que não estava aí ao vivo, né? Tá. Só uma pergunta agora aqui, tá ali, né? E aqui, qualquer coisa, Tiago, você pode entrar para alguém? Bom, 7 pecados capitais, rapidamente, não vou ficar perdendo muito tempo com a filosofia, né? Mas este tema, ele começou através de um monge, certo? Que é o Evagrio Dovon, lá no século IV. Ele escreveu um livro, Origens Sagradas de Coisas Profundas. E através deste livro, ele foi citando, então, 8 pecados capitais, né? Aqueles pecados mais comuns que era visto pela humanidade, que trazia algum prejuízo. E aí, com o passar do tempo, surgiu outras pessoas, né, que foram dando continuidade nesse tema, estudando um pouquinho mais aprofundadamente, né? E aí foi assim, juntando alguns pecados que o monge, né, o Evagrio, tinha colocado, então foi resumindo, chegando nos 7 pecados capitais. E aí depois entra São Tomás de Aquino, que ele começa a fazer um estudo um pouco mais profundo. Depois, em 1589, o padre alemão Peter Binsfeld, ele lista então esses 7 pecados capitais associados a demônios. Então ele, através da cultura grega, romana, né, e judaica, então ele vai dando nomes a esses pecados, nomes de demônios, que na verdade, no entendimento deles, influenciavam as pessoas a cometerem esses pecados. E aí depois, em 1265, ali também, né, contemporâneo de São Tomás de Aquino, seu Tomás de Aquino, o Dante Alighieri, ele escreve uma peça chamada Divina Comédia. A gente ouviu falar muito de Divina Comédia, mas o que é isso? O que é isso? Mas, na verdade, Dante Alighieri, ele começa a fazer uma peça e colocando, então, os 7 pecados capitais. E ele classifica, né, a punição, o purgatório, né, de acordo com esses pecados, então ele classifica em escalas. Bom, isso é um pouquinho o resumo da história, mas não é nisso que nós vamos estar concentrando o nosso estudo desta noite. Tá? Na verdade, irmãos, deixa eu me organizar aqui, nesse contexto dos 7 pecados capitais, a ira ela é tida como um dos piores pecados capitais, pois em muitos casos é através da ira que ocorrem certos males, como o uso da violência. E acho que nos dias de hoje isso está muito visível, muito perto de nós, né? No entanto, nós devemos ter em mente que a raiva ela é um sentimento não apenas de homens, mas também de animais, com uma diferença. Os animais, eles reagem em sua defesa. E nós, humanos, nós nem sempre reagimos com uma certa violência como um veículo, né, de defesa. Mas reagimos, na maioria das vezes, como uma proteção da nossa imagem, uma proteção, entre aspas, dos nossos direitos, né? De qualquer forma, com todos esses estudiosos, filósofos, né, o homem tentou classificar o pecado em níveis de consequências. Mas a Bíblia, ela classifica qualquer pecado como ofensa a Deus. Eu posso contar uma pequena mentira, como eu posso matar alguém.
esses dois atos são pecaminosos e ofendem a santidade de Deus. E nós precisamos começar a parar para pensar nesse aspecto das nossas atitudes, não é? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não pensamos assim. Bom, mas nós vamos ver então como a Bíblia como a Bíblia trata essa questão da ira, este pecado chamado ira, né? A Bíblia fala da ira de Deus, que é a indignação pelo pecado do homem, como eu disse, que afronta a sua santidade e que custou a vida do seu próprio filho por amor a nós. Essa ira muitas vezes ela é citada na Bíblia e ela é justa, porque ela é corretiva, diferente da nossa ira. Admite-se que a ira humana ela é uma reação normal, afinal nós fomos criados com sentimentos, né? E esse sentimento aí faz parte da nossa natureza pecaminosa infelizmente a ira é um dos sentimentos destrutivos, talvez um dos mais destrutivos, né? Eu queria só, por exemplo, citar um exemplo aqui de uma ira que não é pecaminosa e uma ira pecaminosa. O pastor, na oração, ele citou Efésios 4, né? Irai-vos e não pequeis. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Mas como isso é possível, né? Eu ficar irado e não pecar. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu fico mesmo irada quando eu vejo, né? Não posso mais ver, não, gente. Estou tentando, assistir o mínimo possível, porque isso fala muito comigo, né? Então, eu fico, assim, realmente irada quando eu vejo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né? Os hospitais sem condições nenhuma de atendimento e os governantes usando todos os recursos que eram para estar aí ajudando, né, ou sustentando esses hospitais profissionais, e eles então usando esse recurso para o seu bem prazer. E descaradamente, pior que isso, né? Isso sobe em mim uma ira, né? Que é uma coisa assim que aí eu paro e falo assim, Senhor, me dá controle na minha alma, e eu oro e falo, Senhor, peça a tua mão sobre esses governantes e faça a tua justiça, porque a dos homens não é justa, né? Uma outra vez também, eu estava na avenida perto da minha casa, dirigindo e tal, de repente eu passo por um lugar e vejo 4 homens batendo num rapaz. Isso é covardia. Imagina como que eu não fiquei naquele dia, que subiu a vontade de parar e imaginar o meu tamanho, chegar no meio daqueles homens, né? Imediatamente peguei o telefone, liguei para a polícia, assim, dei o endereço, falei o que estava acontecendo. Então, subiu mesmo uma ira, um desejo de fazer algo, né? Porque aquilo, para mim, é uma afronta. Mas eu não peguei nenhuma arma e saí lá atirando em ninguém. Eu fui buscar um recurso pela lei, né? Avisei a polícia. Então, veio aquele sentimento, mas eu consegui manter o controle daquilo. Jesus, ele ficou indignado também ao ver os cambistas profanando o templo. Ele atacou a situação, quando ele sai derrubando as mesas e todos aqueles objetos, mas em nenhum momento ele teve atitude de descontrole verbal ou físico contra aqueles homens. Ele não usou, ele teria direito de falar qualquer coisa ali, né? Mas ele não usou esse direito para ofender absolutamente ninguém, mas ele atacou a situação. Interessante que no texto ninguém reage, ninguém fala nada, porque eles sabiam que eles estavam errados. Então, veja como a ira, ela é possível, mas desde que ela não saia do nosso controle, que isso não se torne uma arma, né, de ofensa ou de risco para a outra pessoa. Muito bem. Deixa eu agora, eu só preciso lembrar de passar ali. Então vamos ver, diante da palavra, o que diz aquele texto, né? Irai-vos, mas não pequei. Quando vocês ficam irados, não pequem, diz lá em Efésios.
Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Apaziguar quer dizer pôr em paz, pacificar, acalmar-se, pôr-se em acordo, reconciliar. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, antes que termine o dia, resolva a situação. Não deixe aquilo ficar fomentando amargura dentro do coração. Né? Não sei quantos aqui já ficaram irados, mas quando a gente não pode reagir, não consegue reagir, aquilo vai e vem na mente da gente, né? Eu sempre falo que parece que lá no banheiro, no chuveiro, onde ninguém está perto e você está ali, solitariamente, né? Se não estiver cantando, está pensando, então começa a vir, né, aquele filme, e porque você não pôde reagir ou se sentiu impotente, então começa a vir aqueles pensamentos de vingança, porque eu deveria ter feito isso, porque eu deveria ter falado isso, porque eu vou fazer isso, e aquilo vai subindo, o coração começa a palpitar, você fica vermelho, alguns começam a tremer, porque começa a mexer fortemente com as nossas emoções. Isso é pecado. Isso é pecado. Porque eu não resolvi no tempo que eu poderia resolver, o meu orgulho falou mais alto e aquilo então fica sendo alimentado dentro da minha alma. E quem contribui para isso, com certeza, é o diabo. Ele vai trazendo na nossa memória, vai trazendo, soprando, né? Que eu deveria ter feito ou que eu não deveria ter feito, que eu deveria ter falado e porque eu não falei, eu deveria ter reagido assim porque eu não reagi. Então, há aquela discussão, aquela briga, aquele desacordo pode se tornar em algo muito pior. Eu lembro o ano passado, falando sobre perdão lá no Celebrando, naquele dia eu liguei a televisão, na reportagem, né? E eles estavam mostrando ali pertinho da minha casa, na favela, ali na comunidade do Jaguaré, alguém havia colocado fogo no barraco do outro por vingança. Olha que ponto a pessoa chega. Isso é ira. Uma ira descontrolada. Né? A palavra de Deus, ela nos diz isso. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Interessante que ele fala aqui, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele diz também lá em Efésios 4, 22 e 23, isso. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Despir-se do velho homem, deixar as coisas antigas para trás, o velho comportamento, aquele comportamento nocivo. Né? Antes de você conhecer a Jesus, você praticava muitas coisas e era normal, era comum. É como o homem natural, o homem sem Cristo hoje, mentir. Qual o problema em mentir? Todo mundo mente, não é? Usar o tempo do trabalho para fazer uma coisa particular que até me dá algum rendimento, todo mundo faz, principalmente no meio do funcionalismo público. E eu falo porque eu era funcionária pública, né? Mas não é só no meio do funcionário público, né? Nas empresas particulares também tem essas atitudes. Enfim, são pequenos exemplos. Mas a Bíblia chama isso de pecado. O homem natural vai dizer, mas isso é normal, todo mundo faz. E porque todo mundo faz, por que eu não faço? Não é? Então, olha como nós precisamos fazer uma autoanálise dos nossos pensamentos e dos nossos valores.
questão aqui, despir-se do velho homem, está dizendo, vocês devem deixar, abandonar os seus velhos valores, são valores que se corrompem por desejos enganosos, e serem renovados no seu modo de pensar. Renove, então, os seus valores à luz da palavra de Deus. E se nós fizermos isso, nós vamos ser muito felizes. Mais à frente eu vou falar um pouquinho de mim, vocês vão entender tudo isso. Então, voltando, né? A Bíblia nos diz que nós devemos fazer o quê? Todo esforço. Então, isso precisa estar muito claro para nós. Um anjo não vai chegar aqui e me dar poderes. O Espírito Santo vai derramar uma unção e eu vou, então, estar liberta de todas as minhas falhas de caráter. Não. Eu tenho que ter a minha parte também nesse assunto. E essa parte é um esforço, é um desejo de mudar, né? Para que eu possa, assim, conservar a unidade no Espírito e promover a paz. Então, como que a ira se manifesta? Através da raiva, da gritaria, do ódio, da mágoa, da vingança, da manipulação. As pessoas que mais manipulam circunstâncias e pessoas é a pessoa que tem essa ira contida dentro dela, né? Agora eu gostaria de apresentar para vocês uma árvore que eu chamo aí a árvore... deixa eu ver o que eu coloquei aqui. A árvore dos frutos causadores de estresse. Na verdade, esta árvore eu tirei de um livro que se chama Guia de Aconselhamento Pastoral, escrito pela doutora Ruth Retzendorfer. Ela é mestre e doutora em educação com ênfase em aconselhamento. E neste livro ela apresenta algumas raízes emocionais que geram frutos de autodefesas. Ela representa esta árvore, né, como a origem das minhas falhas de caráter, os frutos que vêm desta origem, e esses frutos produzem outros frutos. Para nós entendermos um pouquinho essa lógica, vamos pensar na semente lá no feijão. Quantos aqui na escola fizeram aquela grande experiência científica que nós pegamos o feijãozinho, colocamos no algodão molhado dentro do copinho e cada dia nós vamos observando, vai nascendo a raiz, vai nascendo o caule, a folhinha, e a gente vai anotando dia a dia para depois apresentar o relatório científico para a professora, não é? E aí olha, de um feijãozinho, uma semente, nasceu uma planta. E essa planta produziu outros feijãozinhos que pode cair em terra, germinar e assim vai. É mais ou menos isso, tá? Então nós vamos agora prestar um pouquinho de atenção. Se eu for para lá, eu vou sair do foco da câmera. Tranquilo? Posso? Eu não vou. Eu não vou enxergar nada. Então, irmãos, ou vocês olham ali, olham aqui, mas eu vou ficar por aqui, tá bom? Eu preciso enxergar também. Então, nós temos aqui a raiz. Vamos pegar alguns exemplos, e o exemplo que eu vou estar usando é relacionado com a ira, tá? Dessas raízes podem sair muitas autodefesas, muitas, mas eu vou me concentrar na ira em pouquinhas partes, também não vou explorar, porque nem vai dar tempo, tá bom? Então, vamos lá, dá início. Vocês conseguem enxergar o que está escrito ali? Não, né? Nem eu. Então, eu vou ficar por aqui e vocês que vão falando, tá? Essa raizinha lá embaixo, a caixinha, é rejeição. Então, uma pessoa que sofreu rejeição na sua infância, na sua família, em alguma circunstância da sua vida, né? Ela vai direto para um ponto, ou seja, um fruto que ela vai desenvolver como autodefesa, que é a revolta, né? Foi direto para lá. A revolta, então, começa a tomar espaço, e aí ela gera uma nova autodefesa, que é a ira. Tá? Muito bem. Agora nós vamos para uma outra autodefesa. Ixi, o que eu fiz? Eu? Não? Ah, tá. Então, apertei ali. Essa raiz é os maus tratos e ou abuso sexual.
Então, uma pessoa na infância, na adolescência, né, que teve essa infeliz experiência, obviamente ela se sentiu indefesa, né? Aí ela desenvolve como autodefesa dela uma outra semente, tá? Que é a culpa, e essa culpa leva à indisposição para perdoar, tá? E dessa indisposição para perdoar, ela desencadeia a ira. Você consegue pelo menos ouvir, né? Não dá para enxergar. Eu não imaginei que fosse ficar tão pequenininho assim. E aí nós temos também um outro exemplo. Abuso emocional. Chegou lá, foi. Abuso emocional, ele cria crenças irracionais a respeito dele. A pessoa... Abuso emocional, o que poderia ser isso? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo que eu conheço, de uma mãe que desde a criança, quando nasceu a menina, o tempo todo ela falava: você é feia, você é burra, você não serve para nada, pequenininha. E foi crescendo. E essa menina desenvolveu crenças irracionais, falsas concepções dela mesma, né? E aí, como defesa de caráter, né, autodefesa, ou melhor, ela também tem a sua indisposição para perdoar, ou ela gera dentro dela o perfeccionismo. Sabe o que é o perfeccionismo? É a necessidade de aprovação. Então a pessoa ela tenta fazer tudo o mais perfeito possível para receber algum reconhecimento. Porque a vida toda ela foi chamada de burra, de incompetente, de feia, de uma série de coisas. E ela desenvolve isso dentro dela, né? E esse perfeccionismo leva ela a desenvolver o orgulho, e a partir do orgulho, então, ela também chega ao nível da ira. Tudo isso são autodefesas. E tudo isso a Bíblia chama de pecado. E tudo isso a ciência da psicologia chama de desvio de caráter, ou falha de caráter, ou fraqueza de caráter. Na verdade, são essas coisas que nós trabalhamos lá no Celebrando, né? E por isso que o Celebrando ele foi muito importante na minha vida. E depois eu vou tentar falar um pouquinho aqui da minha história. Então, a rejeição leva a mágoa, a revolta, a ira, os maus tratos ao medo, a indisposição para perdoar e leva a ira, como também os maus tratos levam à culpa, que desencadeia a ira. O abuso emocional cria, então, as crenças irracionais ou as falsas concepções de si mesmo, desenvolvendo possivelmente o perfeccionismo, o orgulho, desencadeando, então, a ira. Isso é muito triste, irmãos, porque a pessoa, ela sofre muito quando ela tem essa coisa, esse descontrole dentro dela, porque atrapalha os relacionamentos. E a pessoa que tem um descontrole nas suas emoções, não só na ira, em qualquer área, né? Ela entra numa depressão profunda, porque ela está o tempo todo reagindo. A pessoa não relaxa, ela não descansa. E o irado é uma coisa impressionante, como suga as energias dessa pessoa, né? E nós ficamos, então, presos emocionalmente, presos pelo pecado. Faltou um monte de setinha ali, né? Agora chegou. Nós ficamos presos por causa do pecado. A ira, assim como outros pecados, ele nos mantém refém dos nossos sentimentos e aprisionados por alguma autodefesa nociva a mim ou ao próximo. Eu não fico refém quando eu não perdoo alguém, eu não fico refém do outro. Porque a gente ouve falar, você tem que perdoar porque você está preso ao outro. Mentira, sabe por quê? Porque o outro não está nem aí. Como é que eu posso estar preso a uma pessoa que não está nem aí comigo? Não é? Mas eu fico presa aos meus sentimentos autodestrutivos. Essa corrente que precisa ser quebrada dentro de mim. É por isso que o perdão é o melhor antídoto para curar a mágoa, a ira, né? A tristeza. Então, vamos ver rapidamente
algumas manifestações da ira. Olha, a pessoa que tem esse sentimento guardado dentro de si, ele facilmente se magoa. Sabe aquela pessoa que você pisa em ovos para falar? Porque qualquer coisinha já se magoa? Pois é o irado. É uma pessoa amargurada, melindrosa, uma pessoa medrosa. E o medo dela, gente, sabe qual é? É de que alguém vai fazer alguma coisa contra mim. Se é no trabalho, alguém vai puxar o meu tapete, né? É uma linguagem antiga, eu sou antiga, viu, gente? Parece, mas sou. Né? Aquela coisa de puxar o tapete, né? Então, eu seguro o serviço, eu não passo, eu não ensino, com medo. Então, ela vive sempre ali em autodefesa, né? Se protegendo. É uma pessoa manipuladora. O irado é a pessoa que mais facilmente consegue manipular o outro, principalmente dentro da família. Isso é terrível. É uma pessoa irritada, impaciente, perfeccionista, crítico, cruel, está sempre com aqueles pensamentos malévolos lá no banheiro, no chuveiro. É uma pessoa zombadora. Para ela, né, se proteger, ela zomba do outro. É invejoso, é maledicente, ressentido, vingativo, violento, maldoso. Está sempre com semblante triste, dificuldade nos seus relacionamentos. É uma pessoa autossuficiente. Sabe que uma vez, eu tenho um contexto de história, de rejeição da infância, não dá tempo de contar a história, mas isso foi muito forte na minha vida, né? E praticamente explícito, declarado. Então eu fui desenvolvendo todas essas autodefesas que eu estou falando para vocês. E eu era uma pessoa de um semblante triste. E eu não sabia, porque eu não conseguia me enxergar assim. Eu tenho um temperamento extrovertido, firme. Então, eu não sou uma pessoa difícil de me relacionar. Mas o meu semblante sempre estava triste. Olha o que aconteceu. Um dia, estou lá em Pinheiro, na Teodoro Sampaio, fui numa loja de sapatos comprar um sapato. Eu sou assim, se eu gostei, eu experimento, deu certo, eu levo. Se não, eu não fico naquilo, não, sou decidida, né? E aí então pedi para o rapaz, eu gostaria de experimentar esse sapato. Aí ele foi, trouxe, eu estou lá sentada, e naquela época, eles colocavam o sapatinho no nosso pé, hoje não, né? Então, mas naquela época tinha. Aí o rapaz, muito gentilmente, colocou o sapato no meu pé, o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí eu olhei, experimentei, eu falei assim, eu vou levar esse aqui. Gente, eu não sei o que ele olhou, o que ele viu em mim. Aí depois que eu falei, eu vou levar esse aqui. Ele pegou, colocou na caixa, parou, olhou para mim e disse o seguinte, escuta, você não sabe sorrir? Eu arregalei o olho e fiquei parada assim, olhando para ele, eu não entendi. Como assim? Mas eu não sei, eu acho que a minha expressão era tão pesada que aquilo tocou naquele rapaz. Olha que coisa. Ele falou, escuta, você não sabe sorrir? E na hora eu fiquei até sem ação, não sabia nem o que falar. Né? E não respondi nada, porque eu fiquei só paralisada ali olhando para ele. Aí ele catou o sapato, foi lá, paguei, fui embora e fiquei com aquilo na minha cabeça. Por que disse isso? Passaram-se anos e anos e eu não descobri o porquê, mas descobri há poucos anos atrás. Vamos antes, eu quero falar mais alguma coisa, mas eu quero assim analisar com vocês como o apóstolo João trata a ira. Então vamos lá. Em 1 João 2,9, olha o que ele diz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua aonde? Nas trevas. Muito bem. Próximo texto. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o... Muito sério isso, não é? A gente, de fato, não percebe as nossas atitudes. Vamos continuar. E o que ele continua dizendo? Olha, isso aqui é muito forte. Quem odeia seu irmão é assassino.
assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Mais um texto. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É interessante que nós conhecemos esses textos, nós já lemos várias vezes, nós passamos por cima, nós nos recusamos a parar e a refletir sobre aquilo que Deus está dizendo. Então, se alguém tem essa coisa, eu tenho pavio curto, cuidado. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Não discuta comigo, nem com o pastor Edgar, nem com o Tiago, nem com o Cidião. É a palavra de Deus. Vai conversar com Deus. Tá? E a palavra de Deus nos fala também lá em Efésios. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Assim como, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. É muito séria essa questão da ira, e é muito profundo, e a gente precisa levar um pouco mais a sério e parar de brincar que eu tenho pavio curto. Na minha época, as pessoas falavam, eu tenho pavio curto, o fulano tem pavio curto, e a Marise nem pavio tinha, que ela tomou, levou, levei e rebato na mesma hora. E eu sempre falava comigo, olha, aquele jargão, eu pago para não entrar numa briga, mas eu também pago para não sair se me colocarem dentro de uma briga. Crente Jesus Cristo falando isso. Isso é vergonhoso, irmãos. Isso ofende a Deus. Isso atrapalha o testemunho e o trabalho que Deus quer fazer na vida de outra pessoa usando você mesmo, usando a mim. No meu trabalho, eu vivia isolada por anos. Mas depois que eu comecei todo o processo do celebrando na minha vida, e eu cheguei, como é que eu fui parar no celebrando? Porque chegou uma hora que nem eu mais me aguentava. E eu disse assim para Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer alguma coisa na minha vida, eu vou morrer. Eu já estou morrendo. E aí eu falei assim, a minha vida está aqui, nas tuas mãos. Faz o que você quiser. Eu autorizo. Você quer me esmagar? Olha o irado como fala com Deus, Você quer me esmagar? Tá, eu autorizo. Mas eu só peço uma coisa. Me conserta. Porque eu não estou mais aguentando. Foram muitas coisas que aconteceram. E por causa desses meus comportamentos insanos, desenvolvi vários problemas. Obviamente, gente, que a culpa também não é 100% minha, É que aí eu parava com o outro que tinha os seus desvios de caráter, junto os deles com o meu, aí já viu a confusão que dá. E saí, de outro lugar muito magoada, muito revoltada, desejo de vingança. Teve uma vez uma situação que eu saí de uma reunião e peguei o carro a 1.000 por hora e falava para Deus, Deus obviamente, dentro do meu carro, eu vou me vingar. E não adianta o Senhor falar para mim que é pecado, porque eu vou me vingar. Olhem que nível de insanidade eu me encontrei. Uma pessoa que conheceu Jesus Cristo com 16 anos, fez o seminário, estudou, se preparou, exercia ministérios, e isso acontece dentro da igreja. Aliás, essas cartas que nós lemos, de Paulo, de João, do apóstolo Pedro, foram todas para pessoas das igrejas. Tudo que está escrito aqui não foi para aquele que não conhece a Jesus. Foi para pessoas que estão dentro da igreja. Que é pior, não é? Pois é, e eu me incluo nessas características, de uma pessoa dentro da igreja com toda essa insanidade. Então, quantas coisas eu falei para Deus? Eu falava para Deus, o Senhor tem filhos prediletos, eu não faço parte da sua lista. Olha como a amargura da minha alma, por questões do passado familiar, eu transferia isso para Deus, eu transferia para outras pessoas, e era uma
vida insana totalmente. Triste, triste. Eu lembro que eu passei um ano escrevendo, né, diário, sabe o diário, né? Escrevendo todos os dias meus sentimentos. Na verdade, era um desabafo, uma oração para Deus ali. E depois que o Senhor me curou, glória a Deus, graças a Deus por isso, onde eu peguei aquele caderno, comecei a folhear, eu não vi em nenhum momento uma declaração de gratidão a Deus, de amor a Deus, de algo assim, não. Mas era só coisas tristes. Eu estava numa depressão profunda, mas eu não sabia. E por causa do meu temperamento, né, extrovertido, então isso camuflava. E as pessoas não percebiam. E eu estava assim em depressão já. Né? E foi nessa depressão profunda que eu baixei a guarda e falei, faz o que o Senhor quiser na minha vida, mas me conserta. E foi a oração mais honesta que eu fiz na minha vida. Porque eu falei com a consciência, não foi um estado de espírito que saiu as palavras da minha boca, não. Tanto é que depois que eu orei, eu passei dias e dias assim, naquela expectativa de que talvez algo ruim fosse me acontecer. Porque eu falei que Deus poderia me destruir, contanto que Ele me consertasse. Olha a visão que eu tinha de Deus. Não era a visão de um Deus amoroso, um Deus cuidador, um Deus que perdoa, um Deus que conhece a minha limitação. Não, a minha visão era totalmente distorcida. E para nós sermos curados, nós precisamos reconhecer esse pecado. A doutora, então, Ruth Hetzendorfer, ela diz assim no seu livro: apesar de difícil, é possível mudar nosso meio de expressar a raiva. É preciso haver plena consciência do que está acontecendo e por que isso acontece. É difícil mudar algo que não reconhecemos nem aceitamos como parte da nossa vida. A raiva pode ajudar-nos a ter consciência de que há algo a mais, está ocorrendo em nossa vida. A raiva é uma forma de expressar uma emoção, mas passa a ser problema quando manifestada de forma negativa. Como é que eu recebi a cura, a libertação, o perdão de Deus? Lá no Celebrando nós temos os grupos de apoio e a gente vai compartilhando a nossa história, a nossa vida, e eu vinha fazendo tudo aquilo. Tem os estudos dos 12 passos, dos princípios, né? E eu fui aprendendo, e quando chegou na parte do perdão, aí pegou. Mas como perdoar? Fulano me ofendeu, fulano me humilhou, fulano, ciclano, todo mundo estava errado. Como que eu posso perdoar? E foi muito difícil perdoar. Até que um dia, em casa, eu lendo a Bíblia, folheando, eu entrei, eu vi o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, que diz o seguinte: é uma situação que aconteceu na igreja de Corinto, está lá registrado no primeiro livro de Coríntios que Paulo escreveu, só que no segundo livro, né, 2 Coríntios, ele retoma esse assunto, porque a igreja ainda não tinha resolvido esse problema e para ele já estava resolvido. Ele já tinha perdoado a pessoa que causou os problemas, né? Mas a igreja não. Então ele diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, porque para Paulo já estava resolvido, né? E ele continua: perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Irmãos, quando eu li isso, Deus, eu tenho plena convicção, o Espírito Santo me revelou qual era o meu problema da falta de perdão. A questão do perdão não é emocional, se eu devo, não devo, não é uma questão racional, se fulano merece ou não merece, e muito menos, eu vou perdoar porque a Bíblia diz. Também não é isso. É um entendimento de que, enquanto eu não perdoo, eu estou sob uma influência satânica. Sim.
Porque Paulo diz assim, ó, a fim de que Satanás não tivesse vantagens sobre nós. Naquele momento, eu me ajoelhei em casa, chorando muito, eu disse então para Deus, Senhor, não é o que eu quero fazer, não é o que está no meu coração, mas pela fé e obediência à tua palavra, eu perdoo fulano, e fui citando nome a nome e falando o porquê, né, de cada um. E aí eu disse, Senhor, eu perdoo essas pessoas, eu abençoo, e eu peço que o Senhor faça na vida delas aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. E a minha vida pertence ao Senhor, continua sendo sua. Sabe, irmãos, eu terminei de orar. Eu senti algo saindo dos meus ombros, literalmente. Aí Deus naquela hora falou para mim, a pessoa que na verdade tinha de algumas, uma era muito, mas muito difícil liberar esse perdão, né? E aí terminei essa oração, liberei perdão, Deus falou para mim, você ainda vai ter a oportunidade de fazer isso pessoalmente. Aí tá, chegou na quarta-feira, eu compartilhei com o meu grupo, irmãs, eu finalmente consegui liberar perdão, porque ela já conhecia a minha história, contei tudo como foi, tal. Passou um ano, fui convidada para um casamento, né? Fui convidada para ser madrinha, não tinha nem como não ir. Fui ser madrinha de um casamento e, lógico, ali tinha vários amigos e amigas e uma pessoa em especial que foi uma das que eu tive dificuldade de perdoar e perdoei naquela noite no quarto. E estou lá, terminou a cerimônia, estamos ali cumprimentando os noivos, estou na porta da igreja, conversando com as pessoas, revendo, né, os amigos, amigas e tal. De repente, nesse de conversa, eu viro, bato o olho, o Espírito Santo falou para mim, é agora. Irmãos, eu não pensei, eu falei assim, e agora o que eu faço? O que eu vou falar? Eu não, é uma coisa absurda. Na hora, eu só falei assim, né, para alguns, dá licença, saí do meu lugar, fui direto na pessoa, abençoei essa pessoa, abençoei a família. Interessante, quando eu fui direto na pessoa, todo mundo que me conhecia a nossa história, ficaram paralisados. Ela vai fazer um escândalo. Ela vai aprontar aqui agora, né? Foi assustador. E aí eu chego nessa pessoa, Deus foi colocando as palavras na minha boca, eu fui então falando, abençoando, e tal. E depois, né, aí todo mundo meio estático ali, ainda falei assim, posso te dar um abraço? Dei um abraço e tal. E fui com uma paz. Depois que eu fui embora, eu falei assim, mas o que eu fiz? E uma amiga minha, ela falou assim para mim, Marise, parabéns. Eu nunca imaginei que você faria algo assim. Eu falei, nem eu. E aí, na quarta-feira seguinte, estou eu lá contando a vitória, né? E lá, quando a gente conta a vitória, nós fazemos isso, ó. Né? Nós celebramos a vitória de cada um. Então, irmãos, caminhando aí para o final, a palavra nos ensina lá, quando Jesus está ensinando o Pai Nosso para os discípulos, que eles pediram, ensina-nos a orar, né? E lá nos versículos 12 e 3, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ponto. Ponto? Não tem ponto. Jesus continua. A gente para só naquele pedaço, né? Amém. Fecha a Bíblia, oração do Pai Nosso. Não. Olha o que ele fala em seguida, né? Perdoa as nossas dívidas. Estou certo ali? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus retoma a questão do perdão. Né? Lembra antes que ele falou? Onde que eu estou? Você falou antes agora. Meu olho está no lugar errado, gente. Vamos para lá. Pois, é isso mesmo. Né? É duro quando a gente não enxerga, não? Pois se perdoarem as ofensas, é isso que eu queria falar.
Se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quem está falando? Quem está falando? Jesus. É algo para nós pensarmos seriamente, não é? E eu quero só ler um texto de Provérbios 3. Quem é do Celebrando está cansado de ouvir eu citar esse texto, porque na verdade foi esse texto que Deus me confrontou, né? E eu falei, Senhor, a minha vida é tua incondicionalmente. Provérbios 3, versículos de 1 a 8. Ele diz assim: Filho, não esqueça os meus pensamentos, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Aí é aqui esse é o ponto, né, que Deus falou comigo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. E eu então disse para o Senhor: Pai, a minha vida está nas tuas mãos, incondicionalmente. Eu recebo o que o Senhor tem para mim. E todos os meus sonhos, todos os meus desejos, que há tantos anos eu vim orando, eu entrego para o Senhor. Seja feita conforme a tua vontade. E até hoje eu tenho dito isso para Deus. Seja feito conforme a tua vontade. Irmãos, quem me conhece hoje não diz que a Marise era uma pessoa descontrolada, que a Marise não tinha pavio, que a Marise era uma pessoa vingativa. Não diz. Porque Deus me transformou de uma tal forma, e eu digo, Deus fez um milagre na minha vida. Um milagre, literalmente. Eu trabalhei 26 anos na USP, na odontologia da USP. Então, o pessoal lá me conheceu, o antes e o depois. Aquela pessoa isolada, aquela pessoa que quebrava o pau nos corredores, né? Não tinha, não adianta. Até para me aconselhar era difícil, porque eu tinha sempre um argumento, né? Mas quando Jesus, de fato, entrou na minha vida e me transformou, e eu me rendi reconhecendo o meu pecado, então quais são os meus desvios de caráter? A ira, a depressão, a autossuficiência, o perfeccionismo, a manipulação e a procrastinação. Então, hoje eu estou louvando a Deus pela vitória sobre a ira, sobre a autossuficiência. Hoje eu peço ajuda, eu tenho a humildade de pedir ajuda. Luto ainda com perfeccionismo, né? Quando eu estou fazendo, principalmente se estou trabalhando uma planilha, é uma linhazinha que me faz perder tempo. Eu falo assim, vai ficar assim, eu já fecho o computador, porque eu não quero mais perder tempo com aquilo, né? E sem eu pedir, sem eu falar nada, um dia minha mãe chega para mim, me liga e diz o seguinte: filha, me perdoa. Eu me arrependo muito do que eu fiz. Eu te amo muito. Você é minha filha do coração. E a minha mãe passou, acho que 1 ano, me pedindo perdão. Todo dia ela me ligava pedindo perdão. Mãe, você está perdoada. Eu falei assim, mãe, você já perdoou, mas eu quero pedir perdão. Então tá bom, peça perdão e eu te perdoo de novo. Né? E hoje ela fala para todos na minha casa, a minha filha querida.
Isso é milagre de Deus mesmo. Porque eu não fui lá falar nada, não fui. Deus tocou no coração dela. Teve uma situação, estou terminando, pastor, última. Uma situação no meu trabalho, né? Já estou aí em restauração, cantando vitória sobre o domínio próprio, e acontece uma situação no trabalho, uma colega de outro departamento, enfim, não vou contar a história porque não dá tempo. Essa pessoa foi me perturbando, 1, 2, 3, por uma semana eu aguentei, chegou na sexta-feira, eu não aguentei, explodi. Chego, saí da minha sala, fui na sala dessa pessoa, falei um monte para ela, cheio de funcionário ali, falei, tipo uma recaída, né? Falei, aí ela falou mais um monte e tal, não sei o que, e saí batendo o pé e fui, voltei para o meu departamento, eu fui lá e falei assim, todo mundo, é isso mesmo, tá certo, mas eu não ia apoiando, lógico, né? O homem natural não entende as coisas do espírito, né? Aquilo, depois que passou, eu fui para casa, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? A única coisa que eu pensava era no meu testemunho. Acabou ali. Passei a noite em pranto, chorei, não dormi. Acordei no dia seguinte, o olho inchado, assim, acabada. Fui para o trabalho, sentei lá na minha mesa, fui trabalhar, e o tempo todo aquela inquietação na alma, e Deus falando para mim, você vai pedir perdão. E eu falava, mas a culpa não é minha. E Deus falava, você vai pedir perdão. Aí eu saí, fui para o banheiro, fui orar, e Deus só falava, você vai pedir perdão. Eu falei assim, mas Senhor, a culpa não foi minha. Você vai. Só a única frase que vinha, você vai pedir perdão. Tá bom, eu vou, mas o Senhor vai comigo. Saí, fui direto na sala dela. Quando eu entro, as mesmas pessoas estavam lá. Aí não dava mais tempo, exatamente. De novo. Aí todo mundo, obviamente, parou, segundo round, né? Aí eu falei para a pessoa, posso conversar com você? Podemos ir lá fora? Não, vai ser aqui mesmo. Então tá bom. Aí eu falei assim, olha, por tudo aquilo que eu falei ontem, isso, eu quero que você me perdoe. Porque eu não sou essa pessoa. E nada justifica cada palavra, cada ato meu. Por favor, me perdoe. Aí a pessoa falou mais um monte para mim. Aí eu fiquei lá parada, ouvi toda aquela lista que ela falou. Quando ela terminou, eu falei assim, então, por isso também você me perdoa? Aí ela parou. Mas eu também preciso pedir perdão, porque eu também não devia. Quebrou, sabe, aquela barreira. Aí ela falou assim, eu posso te dar um abraço? Claro, Elizabeth. E todo mundo assim, isso é loucura. Duas doidas, né? Não pode ser. Mas, irmãos, o fato é que quando a gente permite que o Espírito Santo venha de fato governar a nossa vida, ele nos dá a capacidade do domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. O domínio próprio. Nem eu acredito. E olha que eu já passei por muitas outras circunstâncias que estava por um fio, mas Deus me deu o domínio próprio, a ponto de eu pedir perdão de novo, de coisa que não era eu, não tinha nada a ver comigo, mas o Senhor me ensinou a perdoar, a pedir perdão, a ser mansa de espírito, né? Então, irmãos, não vale a pena a gente se vangloriar dos nossos desvios de caráter, que a Bíblia chama de pecado, que ofende a Deus, a santidade de Deus, sabe, o amor, o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Não, isso está errado. Não é dessa forma que um cristão, um filho de Deus, lavado no sangue de Jesus, isso não é atitude para nós. O mundo já está se acabando, se destruindo, e eu não posso fazer parte disso. Eu tenho que ser pacificador. Aquilo que a palavra de Deus diz lá em Mateus 5. Bem-aventurados são os pacificadores. Como Paulo falou, promova a paz, faça todo o esforço para viver em paz. Então, irmãos, é isso que eu tinha que passar, né? Que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus te abençoe, que o Senhor te capacite a viver essa nova vida em Cristo. A palavra de Deus diz, né,
E quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E de fato, nós temos que viver uma nova vida. E a palavra de Deus também nos diz que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. É isso. É isso. E essa vida abundante estou vivendo agora depois de tantos anos de vida cristã. Tanto só agora. Questão de 7 anos atrás. Até minha forma de ler a palavra de Deus mudou. E eu nunca cresci tanto lendo a palavra de Deus sozinha como tem sido. Deus abençoe. Muito obrigada por vocês me ouvirem. Amém. Nós vamos perder a conexão agora da transmissão do culto, porque vamos ter o nosso tempo aqui de perguntas. Então, um abraço a todo mundo que nos acompanha. Deus te abençoe. Uma boa noite.